Olá, queridos. Como é bom estar de novo com vocês e tratando do assunto de saúde na terceira idade. Apesar de toda essa loucura que nós continuamos ainda enfrentando esse pandemônio, porém estamos numa fase muito melhor. Já passou o pior, mas ainda assim não nos permite a aula presencial, não nos permite ainda nos reunirmos para a gente ter confraternização, ter uma reunião mais humanizada. Nós, principalmente, que estamos tão acostumados com essa questão do abraço, do afeto, da cordialidade, hoje estamos ainda sofrendo com essa questão do distanciamento. Porém, é a ferramenta que nós temos. Eu acho que a gente não pode baixar a guarda, lavar as mãos, álcool gel, máscara sempre, sempre. E permitir você fazer algumas coisas. Eu já estou fazendo e acredito que há uma liberdade para se fazer caminhada, ir a alguns parques, ir a alguns lugares, mas sempre com máscara e sem contato físico. Isso já nos diminui 96% a chance de qualquer possibilidade de pegarmos o Covid. E eu queria falar com vocês sobre rastreamento e prevenção na maturidade. O que é isso? Na realidade, nós, médicos, teríamos a obrigação de descobrir as doenças mais precocemente possível, porque quanto mais precoce, maior é o resultado, melhor é o resultado, maior é a sobrevida. Então, o rastreamento, na verdade, é uma forma em que a gente tem para descobrir doenças, patologias que pegam no seu início, terão muito, mas muito menos efeitos deletérios no nosso corpo, terá muito mais condição de ser tratada e dominada, com uma perspectiva muito melhor de vida. O que é esse rastreamento oportunístico ou rastreamento oportuno? É o período em que a gente vai poder fazer o diagnóstico mais precoce possível. Eu, como ginecologista, tenho essa possibilidade frequentemente. Por quê? Porque vocês, mulheres, se cuidam muito mais que os homens. Então, o fato de vocês terem filhos, o fato de vocês sempre estarem fazendo exame de Papa Nicolau, depois, posteriormente, fazendo a mamografia, vocês estão sempre junto conosco nos consultórios e nós não só fazemos a parte ginecológica, como a gente faz rastreamento de outras patologias, como nós vamos ver. E os homens, infelizmente, por questão de rebeldia e preconceito, eles acabam fazendo isso de uma forma tardia. Mas aqueles homens que têm um cardiologista, ou que têm um urologista, ou mesmo algum clínico de sua confiança, ele acaba fazendo isso de via de regra anualmente. E aí a gente tem a oportunidade de se rastrear doenças. Quais são as doenças que nós temos mais oportunidade de rastrear? As doenças cardiovasculares, essa daí, aliás, essa é a que mais mata. A gente tem tanto medo do câncer, mas quem mata mais é infarto e AVC. Então, as doenças cardiovasculares, elas são fundamentais para se rastrear. Depois, o câncer ginecológico e o câncer urológico, né? Essa aqui eu peguei uma lâmina de congresso de ginecologia. Então, o homem e a mulher precisam fazer as prevenções de câncer. O câncer coloretal, normalmente a gente, como ginecologista, acaba pedindo isso para a mulher. As doenças dos ossos, principalmente a osteoporose, por causa dos riscos de fratura de fêmur. E atualmente nós conquistamos, depois da Anitta e dos pancadões que os terceira idade estão frequentando, nós estamos também tendo problema com DST. Isso é uma coisa nova conquista, novo momento humano. Parece brincadeira, mas é muito sério. A curva de DSTs na terceira idade vem aumentando de forma exponencial, então a gente precisa ficar esperto com isso daí. Doenças cardiovasculares. Essa então é o número 1 em termos de risco, em termos de diminuição de qualidade de vida, em termos de morbidade. O que é isso? De diminuição de qualidade e de risco de morte iminente. Se nós fizermos os diagnósticos precocemente, nós teremos um melhor resultado, um melhor cuidado. E o que é, na realidade, a rotina para se fazer uma prevenção cardiológica? Então, se eu, lá no consultório, meço a pressão arterial da minha paciente e ela está alterada, eu vou pedir para ela voltar e se manter alterada ou encaminho já para uma pessoa, um cardiologista, e se manter a pressão elevada, ela vai ter que usar medicação e vai ter que fazer tratamento. Por quê? Quanto mais elevada a pressão, maior é o risco de AVC, acidente vascular cerebral. Quanto maior a incidência de pressão arterial, maior o risco de Alzheimer, maior o risco de arritmias, maior risco de infarto. Então eu preciso ter o controle da pressão arterial, porque nós não fomos para viver em pressão nem sob pressão, ao contrário. Hoje já se tem vários estudos mostrando que quem tem pressão baixa diminui muito o risco de lesões cerebrais.
Os exames de rotina de colesterol, triglicérides e glicemia. Por quê? Colesterol, triglicérides e açúcar, glicemia, são 3 fatores de risco de irritação vascular, irritabilidade vascular, da constrição do vaso. Constrição do vaso vai dar problemas de circulação, vai dar problema de pressão alta. Sempre ficar muito em cima de peso e medir a circunferência abdominal. Por quê? A sobrepeso ele é um fator de risco para infarto, e a circunferência abdominal, tanto no homem como na mulher, aumentada é um risco de infarto. Então a gordura abdominal está dizendo que eu tenho gordura no resto do corpo, principalmente em coronária. A ausculta cardíaca para avaliação do ritmo. Então, de uma forma bem simples, se a gente fizer uma ausculta cardíaca, a gente elimina uma série de exames. Porém, se a gente observar arritmias, a gente é obrigado já a mandar para um especialista para que ele faça avaliações através do Holter 24 horas, e aí ele vai fazer um diagnóstico mais preciso. A ausculta pulmonar para avaliação da perfusão do ar. O que é isso? Se esse paciente tem uma perfusão de ar adequada, se não tem nenhum ruído que nos chame a atenção, falando de alguma coisa que não está funcionando no pulmão. E avaliar o estilo de vida. Então nós sabemos, isso é muito claro, tabagismo, alcoolismo é de quem bebe bebidas destiladas, né? O vinho nós sabemos que é o nosso aliado, aliás, defensor do vinho. O vinho é um excelente antagonista das doenças vasculares, o vinho é um antioxidante de primeira ordem, então não é ele. E sedentarismo, nós temos um problema grave de sedentarismo. O sedentarismo é contra a qualidade de vida. O sedentarismo nos tira força, nos tira equilíbrio, nos tira perfusão cerebral, perfusão da musculatura, então leva a atrofia muscular, e isso não é interessante para nós. E a dieta saudável. Então eu falo que nós temos que ter uma dieta saudável de segunda a sexta, muito rígida. Sábado e domingo, se nós fizermos direitinho, nós temos direito a brinde. E aí nós podemos comer o que a gente gosta. Mas ter um controle rígido de sal e açúcar. Nós não precisamos de tanto sal e nem de tanto açúcar. E o açúcar é um dos negócios que a gente pode mudar, porque a gente tem hoje aí açúcar mascavo, açúcar cristal. Aliás, cristal era o açúcar que existia. Depois que passou a ser o açúcar refinado, nós aumentamos muito as doenças, principalmente em termos de diabetes. Então essa dieta ela tem que ser equilibrada, colorida, muito rica em vegetais, verduras, legumes coloridos, proteína na sua quantidade correta, carboidrato na sua condição mínima e gorduras não saturadas. Então isso tem que saber realmente, e vocês têm aula de nutrição, vocês são muito bem orientados quanto a isso. E a prevenção do câncer feminino? Agora a gente vai falar primeiro do feminino, depois do masculino. Então o que acontece? O câncer de colo de útero é um câncer de mulher jovem. Então esse câncer de colo de útero ele vai dar entre 20 e 50 anos. E cada vez está mais precoce porque a Anitta fez o favor de promover a promiscuidade. Então a gente infelizmente pega no consultório muito precocemente câncer de colo uterino. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os pancadões, as festas, os bailes, e ninguém é de ninguém. Então não existe vínculo e nessa hora muito menos preservativo. Porém isso não está diferente na terceira idade. O pessoal agora, graças a Deus, deu uma diminuída por causa da proibição dos bailes. Mas se a gente for para esses bailes e na hora de ter um ato sexual não se usar de preservativo, nós vamos ter problemas seríssimos e vou correr risco que depois a gente vai ver mais na frente. A mamografia já não. A mamografia é um exame obrigatório todo ano. Por quê? Porque a mamografia é o melhor exame para rastreamento de câncer de mama. Não existe outro. Por mais que falarem tanta besteira, já colocaram tanta besteira na internet e a gente fica numa situação tão complicada, mas a mamografia é o padrão ouro de rastreamento de câncer de mama. A ultrassonografia ela é um exame complementar à mamografia e não o inverso. Nas mulheres que têm histórico familiar ou uma mamografia que já teve uma alteração, ela tem que fazer anual. E se essa mulher realmente estiver bem, ela pode fazer até de 2 em 2 anos, isso daí vai até o final da vida. Ultrassom transvaginal, a gente já tem a preocupação de rastrear na mulher câncer de endométrio e câncer de ovário. Endométrio é aquela parte que a mulher sangrava, a mulher que sangra, a mulher que tem a menstruação. Na menopausa ela não tem, mas a gente precisa avaliar. E um dos primeiros sinais de câncer de endométrio é sangramento depois da menopausa. E câncer de ovário, na realidade, é uma sorte, é uma loteria, porque é o pior câncer que nós temos para conseguir fazer alguma prevenção.
ele não nos dá sinais nenhum. Então, o exame de transvaginal, ele pode ser uma oportunidade, uma chance de encontrar alguma coisa inicial e aí se fazer o diagnóstico, fazer o tratamento da forma correta. E a colonoscopia a cada 3, 5 anos, dependendo dos exames anteriores. Que é isso? Se eu tenho história familiar de câncer intestinal, eu preciso fazer minha primeira colonoscopia entre 40 e 50 anos. E aí eu vou fazendo o tratamento, ou vou fazendo exames de acordo com o que eu encontrei nessa primeira. Se ela foi lisa, não teve pólipos, podemos fazer de 5 em 5 anos. Mas se ela teve pólipos, há uma recomendação de 3 em 3 anos. Isso aí é uma questão tanto pelo ginecologista, como pelo seu clínico, como o médico que você tem mais acesso. A gente precisa ficar esperto porque é um câncer que a gente pode tratar no início. O pólipo é uma lesão pré-cancerígena e se a gente retira no exame, você já livrou-se do câncer. E todo câncer pego no início, na fase inicial, é cura. Então a gente precisa ficar muito esperto em relação a esse tipo de exames. Sempre solicitar para o seu médico essa possibilidade de fazer para quem não fez ainda. Quando? Agora já podemos fazer, já está voltando numa rotina razoável, com cuidado, com toda essa atenção que nós estamos dando. Eu estou no ambulatório, já estou no consultório funcionando, e a gente tem tido esse cuidado de fazer uma coisa mais espaçada, mas todo mundo que precisa fazer exames tem que fazer. Lembrar que durante a pandemia, infelizmente, milhares de pessoas não foram mais diagnosticadas com câncer. O que aconteceu? Suspendeu consulta, então não se faz endoscopia, não se faz ultrassom, não se faz tomografia, não se faz mamografia, não se faz biópsia. Então a gente retardou aí 4, 5 meses o diagnóstico de câncer, e isso não é bom. Isso não deve ocorrer. Então a gente tem que começar a voltar na nossa rotina com cuidado e fazer o que a gente precisa fazer. Temos que ir atrás de nos cuidar. Não é só o vírus que nos mata. Ao contrário, esse vírus, por mais que se fale, a lesão dele, a letalidade dele é muito menor do que muitas outras doenças que nós vivemos na terceira idade. E na questão masculina? Bom, na questão masculina, a gente tem que estar sempre voltado para a próstata. A próstata é o foco maior do homem. Assim como a mulher tem maior preocupação com mama, nós homens temos maior preocupação com a próstata. E fazer o acompanhamento anual com ultrassom, PSA e, se necessário, toque retal. Todo homem tem que ter o seu urologista. Você tem que criar o seu parceiro para você ficar bem acompanhado. Normalmente a partir dos 40 anos, né, e quem tem história familiar de câncer pelo pai tem que ficar muito mais esperto. Eu, no meu caso, meu pai teve, então eu tenho que fazer esses exames todos os anos. E não tem conversa, ou a gente encara isso, ou a gente pega uma coisa muito mais complicada, que é o câncer avançado e as suas metástases, que é terrível, porque metástase de câncer de próstata vai para a bexiga e para a coluna vertebral e dá uma dor insuportável. Então é muito melhor um dedinho do que outras coisas que podem acontecer depois, se a gente não tiver cuidado. Se tiver alteração no ultrassom, no PSA e no toque retal, nós vamos realizar a biópsia. A biópsia é quem fecha o diagnóstico para a gente. Aí, fazendo o diagnóstico, dependendo do tamanho, se faz uma cirurgia simples por vídeo ou pela uretra, ou, se for uma coisa mais grave, se retira a próstata ou parte da próstata. Mas isso tudo quem decide é o urologista. A hiperplasia benigna, então a próstata pode aumentar, isso começa a dificultar a questão da urina, né? O homem começa a ter alguma dificuldade para urinar, porque a urina fica mais presa. Se for avaliado e ela for realmente benigna, tomar medicação, existem várias medicações que ajudam muito no tratamento da hiperplasia benigna. Avaliar bexiga e rim, principalmente em fumantes. Então o maior causador de câncer de bexiga e rim é cigarro. Tanto no homem como na mulher, mas o homem, infelizmente, tem mais tendência. Então, a gente tem que fazer esses exames para avaliar também a bexiga e o rim. Porque, por incrível que pareça, no rim, um tumor até 4 centímetros, ele é cura. 4,1 já começa a dar problema, ele já virou metástase. É louco assim, mas é assim que funciona. Então, se eu fizer o diagnóstico precoce, tanto no rim como na bexiga, eu faço a retirada do tumor, mantenho, preservo a função renal, preservo a função de bexiga e vou ser feliz. Mas, se eu deixar passar, a coisa passa a ser muito mais complicada. Ultrassom de abdômen superior, endoscopia, avaliação de CA gástrico. Isso é muito comum, a gente faz essa pesquisa, quem tem história de câncer de estômago, ou câncer de pâncreas, ou câncer de fígado. Então, esses exames eles dão um norte para a gente se existem algumas lesões sugestivas de neoplasia. Se não tiver nada, ótimo, vamos tocar a nossa vida, mas se tiver, tem que avaliar e fazer biópsia.
E colonoscopia, da mesma forma que as mulheres, nós homens temos que fazer de 3 a 5 anos, dependendo dos resultados. Então, a partir dos 50 anos, principalmente, nós homens também precisamos passar por essa avaliação. Se tem alguém na família, se teve pai ou mãe que tiveram câncer intestinal, mais indicativo ainda para a gente fazer. Isso daí nos livra de complicações violentas em relação a uma morbidade e qualidade de vida. Osteoporose é muito mais comum em mulher, mas a gente também pode ter nos homens. Então, a mulher é mais propensa à osteoporose, principalmente por causa da menopausa. Então, a falta do hormônio é o grande causador da perda de massa óssea. Como ela tem esse início da menopausa por volta dos 50 anos, ela tem 10 anos menos hormônio do que o homem que passa a ter a andropausa por volta dos 60 anos. Então, é uma história familiar, fazer densitometria de 2 em 2 anos a partir dos 50. Tem uma coisa muito interessante, que a osteoporose de coluna ela é mais comum e via de regra com baixos sintomas. Então a mulher vai achatando, ela só vê que está perdendo altura, mas ela não tem nenhum sintoma mais de osteoporose. Então a gente só faz o diagnóstico pela imagem. Tabagistas, etilistas, sedentários e sem terapia hormonal têm maior probabilidade de osteoporose. As mulheres que fazem reposição hormonal diminuem muito o risco de osteoporose, elas jogam isso lá para frente, lá para os seus 75, 80 anos. As mulheres que não fizeram, elas têm maior risco de osteoporose. E o homem que usa corticoide, usa algumas doenças para broncodilatador, principalmente para as pessoas que tiveram asma ou problemas de doenças obstrutivas crônicas no pulmão, acabam tendo medicações que são inibidoras da absorção de cálcio. Isso facilita também a osteoporose. Então, por que a gente tem preocupação com a osteoporose? Principalmente para a prevenção da fratura de fêmur, que é o maior complicador devido à morbidade pós-operatória. Então, fratura de fêmur é igual cirurgia, que é igual a prótese, que a gente pode ter complicações no pós-operatório. Evoluiu muito, melhorou muito hoje. Nosso risco de uma cirurgia de quadril diminuiu 90% em relação ao que a gente tinha há 20 anos atrás, mas mesmo assim é algo que a gente tem que evitar. E caímos nas DSTs. Então, o que acontece? Realmente, você não tinha... Antigamente o pessoal virava viúva, era viúva mesmo, era viúvo. O homem é mais, né? Mas a mulher não pensava em casar, nem ter nova vida sexual. Hoje mudou tudo e são livres, graças a Deus, têm liberdade. Porém, a liberdade pressupõe cuidado, a liberdade pressupõe respeito à vida e tem que ser respeito às regras, né? Então, o que aconteceu? Como os homens começaram a ter muito mais acesso a tratamento da disfunção eréctil, esses homens eles não pararam mais a atividade sexual. Então, se eles estão viúvos e eles estão sozinhos, ou mesmo separados, com o advento do tratamento, eles começaram a ir a vida de namoro, de busca de sexo. E aí tem um problema sério. O homem, né, na terceira idade, eu tinha um professor meu que falava que o homem na terceira idade ele detesta preservativo, porque ele fala que se colocar a touquinha ele dorme. Então, na verdade, a gente precisa exigir isso. Não dá para confiar. Infelizmente, não está escrito na nossa testa se tem ou não tem uma doença. E quais são as doenças que prevalecem hoje na questão de STs na terceira idade? Número 1, sífilis. Ela explodiu. Sífilis virou praga desde os 15 anos até os 70 anos. Nós estamos resgatando a sífilis, que era uma doença da década de 50. Gonorreia, a mesma coisa, vem aumentando, porém a que maior risco tem e que mais complicação tem é HIV. Então, essas três a gente evita com preservativo, simples, preservativo. A clamídia também é uma irritante, que ela pode dar infecção do trato urinário, tanto masculino como feminino. E a hepatite C, que já dá uma complicação maior para o fígado, podendo levar a uma hepatite crônica e até um transplante de fígado. Então é uma questão de respeito à vida, respeito ao outro também. Eu acho que se nós queremos fazer sexo, se nós queremos ter uma vida sexual saudável, nós temos que olhar quem está na nossa frente e tem que ser respeitado. Não existe essa de, você confia em mim que não vou ter nada. Isso aí aliás, é uma atitude de ogro, uma atitude de passado. Nós sempre precisamos evoluir. E a evolução, ela pressupõe cuidado, ela pressupõe respeito, ela pressupõe atitudes éticas. E na sexualidade não é diferente.
E, por último, a saúde mental. Então, para termos uma saúde mental equilibrada e saudável, precisamos de relacionamentos saudáveis. Então, tanto na questão familiar, na questão conjugal, como na questão de amizade, na questão de quem trabalha ainda, ou de colegas de trabalho, os relacionamentos nos dão saúde, ou nos dão doença. Então, eu preciso ficar muito atento com quem eu me relaciono e como é que eu me relaciono. Então, a gente precisa entender que mesmo estando distante, as atividades por ferramentas digitais, elas ajudam muito. Então, se eu conseguir fazer vídeos e estar sempre ligando, conversando, hoje pelo WhatsApp, isso é a coisa mais simples, pelas videoconferências, os programas que nós temos aí, o Zoom e outros tantos, têm nos aproximados. E nós só podemos já ter algum tipo de relacionamento, de presença, porém sem contato, sem abraço, sem beijo, e olhar, estar junto. Isso já nos faz um bem lascado. Eu e Mauro temos feito isso com os nossos pais, porque são pessoas de muita idade, então respeitando a distância, respeitando essa questão de não abraço e não beijo, nós estamos indo com eles, para que eles não se sintam sós e não caiam em depressão, que é o grande medo que a gente tem nessa fase da vida aí. Desfrutar de cultura via shows, musicais, filmes, hoje a internet nos facilita isso de forma gratuita, e assim que a gente puder voltar lá na FAT, a gente vai voltar em tudo isso aí presencial, em grupos, passeando, curtindo a vida e desfrutando o melhor do relacionamento entre amigos e conhecidos. Manter o grupo de amigos sempre presente, então através de telefones, WhatsApp, de ligações, nós precisamos estar sempre conversando, botando as conversas em dia, botando as angústias em dias e mostrando as conquistas e as vitórias em dias. As pessoas, principalmente, que venceram essa praga desse Covid, liga falando para todo mundo: você venceu, que você foi mais forte, que Deus te abençoou e te libertou desse negócio, te deu saúde, te deu vida. E fala, incentive os outros. Se você souber de alguém que está com esse negócio, ligando e sempre motivando. Nós precisamos de muita saúde mental para enfrentar as doenças, e principalmente essa virose aí maluca que apareceu. Lembrar que ficar triste é normal. Persistir em tristeza é um alarme. Então eu tenho momentos ruins, tenho dias tristes, mas se eu ficar muito tempo triste, eu preciso de ajuda. Então a gente fala que depressão é uma doença em que ela se apresenta quando uma pessoa está triste por mais de 60 dias. Então o luto eu consigo vivenciar 40, 60 dias, mas passou disso, alguma coisa errada. O meu cérebro não está conseguindo produzir neurotransmissores do bem e está me afundando em tristeza. Eu preciso de ajuda e preciso de medicação. Lembrar que vida espiritual em dia, afinal, até a ciência já entendeu que somos três: corpo, alma e espírito, ou espiritualidade. Todas as principais cadeiras, a cardiologia principalmente, que mexe com transplante, e hoje todas as áreas cirúrgicas que mexem com transplante, sabe da importância da vida espiritual. E na realidade a vida espiritual é uma troca de energia, uma troca de fé, ela nos reforça emocionalmente, ela nos dá confiança, ela nos dá esperança, ela nos motiva. Eu sou fã de ler provérbios. Na Bíblia tem um livro maravilhoso de saúde espiritual, de coaching, né, de motivação, que é Provérbios. Provérbios nos renova, Provérbios nos dá alento, Provérbios nos ensina a confiar que existe um Deus que cuida de nós. E a gente pode um pelo outro, orar pelo outro, legar com a maior liberdade, falar: você quer uma oração, você quer que eu reze por você, você quer que eu fale alguma coisa para você? Isso nos motiva, isso nos dá sinal de cuidado. E toda vez que nós somos cuidados, a nossa saúde mental ela é resgatada. Então, a ideia é que a gente continue vivendo em grupo, continue vivendo como se fôssemos todos um só, porque nós precisamos. Nós somos os animais mais afeto-dependentes. E ser notado, ser lembrado, ouvir, é quem faz com que o meu cérebro restabeleça a minha saúde emocional. Isso é importantíssimo, principalmente para nós que estamos já na terceira idade. Por último, eu gosto demais dessa frasezinha de Fernando Pessoa. Felicidade está onde a pomos, mas nunca estamos aonde a colocamos. A felicidade depende de mim. Na realidade, isso eu aprendi há 50 anos atrás e fui trabalhando muito para que eu conseguisse colocar a felicidade junto a mim, junto aos meus, junto a quem realmente eu confio, em quem eu gosto, de quem eu amo e de quem eu preciso estar junto. A nossa felicidade é construída através de pequenas conquistas e pequenas atitudes. Assim é com a nossa saúde. Pequenas conquistas, pequenas atitudes. Se nós respeitarmos, se nós formos dedicados, se nós tivermos disciplina, nós
estaremos aí até segundo a genética, até 120 anos. Não sei se estarei andando, correndo, mas estarei aqui vivo se eu fizer a coisa correta. E assim eu acredito com vocês também. Muita saudade, um abração para todos, amo vocês. Logo, logo estaremos juntos e esperamos com muita saúde. Um abração a todos.